Eu sou Eunice Castro, filha de seu Eusébio e dona Petronília Castro, conhecida por Dona Preta. Sou musicista, aprendi música na Filarmônica 2 de Janeiro, toquei na banda marcial Otoniel Casimiro, na primeira fanfarra de Canaveiras, a Fancanes, toquei nas charangas do Mestre China, na banda Cartão Postal de Ranulfo, fundei a minha própria banda, a Banda Dona Preta, professora de educação musical na Escola Kennedy, uma participação no Festival Internacional de Música, tocando na Banda Sinfônica de Juiz de Fora, Minas Gerais. E estou aqui para falar um pouquinho da música canaveirense. O documentário, esse documentário da qual eu sou produtora, idealizadora, roteirista, ele tem uma duração de apenas 30 minutos. E falar da história da música em Canavieiras, que é um celeiro musical, em 30 minutos, chega a ser quase um pecado, né? Quando a gente fala de música em Canavieiras, a primeira ideia vem às filarmônicas. Hoje nós vemos a Filarmônica Lira, do Comércio, e a Filarmônica 2 de Janeiro. Mas antes da Lira e antes da 2 de Janeiro, existiu uma outra filarmônica, a primeira filarmônica de Canavieiras, a Filarmônica 25 de Maio, que também era conhecida na época por Medeia. A Filarmônica 25 de Maio foi fundada no dia 22 de outubro de 1893. 1893, olha aqui, que maravilha. A Filarmônica tinha sede na Rua 13, né, que a gente conhece por Rua 13, né, aqui no centro da cidade de Canavieiras. E esse prédio, essa sede, foi onde funcionou, né, décadas depois, o Clube Social de Canavieiras. A Filarmônica Lira do Comércio, né, Sociedade Filarmônica Lira do Comércio, foi fundada no dia 1º de janeiro de 1894. 1894. E a Lira, no ano de 1900, mais ou menos, adquiriu a sua sede própria, ali na Praça da Bandeira, que é a praça da Prefeitura, onde funciona a Câmara de Vereadores. Ali era a sede da Lira antiga. Em 1970, mais ou menos, início dos anos 70, a Lira entrou em decadência, né? Ela foi extinta, mas nos anos 2000 ela voltou, né? Foi ressuscitada, né, pelo então maestro Donaldson Chachá, né? Donaldson Chachá, que nós conhecemos, o Dondonga, mestre Dondonga, né? Dondonga que foi maestro, né, tanto da Lira quanto da Filarmônica 2 de Janeiro. Em 1930 surgiu a Filarmônica 2 de Janeiro, 2 de janeiro de 1930, né? Como um dos fundadores, o maestro João Panã, o João Lourenço Ferreira, o João Panã, né? As primeiras reuniões aconteciam na escola da professora Virgília Copello, ali no Beco do Cid, e depois eles mudaram para a casa de torrefação de Flávio de Souza, né? Ali no Beco da Maré Mansa, né? Que era o comércio de Laurindo Monteiro. E a primeira tocata aconteceu em um sábado de Aleluia, ali mesmo no meio da rua, na antiga Rua de Viana, né? Que é a Avenida CM hoje. É sua sede própria de 1937, na gestão de Deusdede de Xaxá. Quando a gente fala da Filarmônica 2 de Janeiro, a gente fala também do mestre Vado, que continua na ativa até hoje. Meu nome é Oswaldo Bispo dos Santos, só que me chamam de Vado, mestre Vado. E na base que eu comecei foi na base de 16 para 17, me chamaram para ir para Rio de Janeiro, para aprender a música. Aí sim, eu fui para lá, chegou lá mestre Boinha Coqueiro. Aí ele me chamou para tocar bombo. Aí aprendi a música lá, batendo bombo lá. E graças a Deus estou até hoje fazendo, já fiz 81 anos e estou lá. Enquanto eu puder
está lá, eu estou surpreendido. Né? Hoje a Filarmônica é regida pelo jovem maestro Eduí Pereira, que é também o presidente. Me chamo Eduí Pereira da Silva, estou presidente da Filarmônica do Rio de Janeiro do ano de 2021 até o ano de 2030, que é quando ela completa o centenário. Falar da história da Filarmônica às vezes é um pouco difícil, porque completando 94 anos de história, a gente ainda é muita resistência. Existe a Escolinha de Música João Panã, que leva o nome do nosso maestro, o antigo maestro aqui, que é onde tem sua história também, marcante. Quando eu recebi o convite de Dionísio Castro, que foi maestrina aqui da Filarmônica, foi muito bom. A Filarmônica do Rio de Janeiro de Canavieiras, ela tem 94 anos de existência e resistência. Tem a Escolinha de Música João Panã. Temos hoje na casa 18 músicos, com o maestro 19. Em 1993, foi fundada aqui em Canavieiras, pelo ex-prefeito saudoso Otoniel Casimiro Neto, a Banda Marcial Municipal Otoniel Casimiro. A banda levava o nome dele. Trouxe o regente, né, que era um canaveirense, mas que morava fora, era o Jorge Rodrigues, e veio ser o regente dessa banda marcial. Em 1994, um ano depois da criação da banda marcial, essa banda foi transformada em fanfarra. Foi a nossa primeira fanfarra, a Fancanes, fanfarra municipal de Canavieiras, que eu também tive a honra de participar. E Jorge Rodrigues, que a gente conhecia como Jorge Parruda, continuou sendo o regente da Fancanes, né, da fanfarra. E como essa coisa da fanfarra era uma coisa nova para a gente, aí o senhor Humberto Alves, né, era o regente da fanfarra de Gandu e de Ibiratá, e veio, trouxe alguns componentes também de lá, ficaram por aqui uma semana para dar para a gente uma orientação do que era a fanfarra. E depois, na gestão do ex-prefeito Almir Melo, a Fancanes passou a fazer suas atividades lá na antiga Santa Casa de Misericórdia, que funcionava a Guarda Mirim Municipal, né? Depois de muitos anos, a fanfarra entrou em extinção. Só a partir dos anos de 2000 é que vieram surgir outras fanfarras. Temos uma recém-fanfarra criada, né, que é a fanfarra do Colégio Modelo, e várias pessoas passaram por essas fanfarras, né, na região. Nós temos hoje a maior fanfarra, né, que já dura bastante tempo, que é a FAMUCA, Fanfarra Municipal de Canavieiras, comandada por Rafael Mendes. Os conjuntos de antigamente, que hoje nós conhecemos como banda, né? Tivemos vários nomes, como, por exemplo, Júlio da Costa Xaxá Sobrinho, o Julinho Xaxá, que nasceu em 1915, filho de Antonina e Cândido Xaxá. O Julinho Xaxá, ele era um violonista, cantor, animava os bailes e as serestas, não só de Canavieiras, mas de toda a região, de toda a Bahia. Se apresentou em Minas Gerais, Espírito Santo, se apresentou ao lado de grandes nomes da música popular brasileira, como Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Jair Rodrigues, né? Se apresentou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, se apresentou no programa Somos Nós, da TV Santa Cruz, de Itabuna, e ele, assim que ele começou a fazer sucesso, né, ainda aqui em Canavieiras, ele formou os seus conjuntos, ou seja, as suas bandas, né? Ele formou o conjunto Amigos do Ritmo. Depois formou o conjunto O Elétrico e Seus Aliados. O Elétrico e Seus Aliados tinha como vocalista, também músico, Deraldo Campos. E na bateria o saudoso Poreca, da Batucada. Então, Julinho Xaxá foi esse ícone da música canaveirense lá das décadas de
40, 50 e 60. Ana Teresa teve 6 filhos, entre eles a cantora também, violonista Nádia Chachá, que nos últimos anos da vida de Julinho, ela acompanhava ele nas serestas, nos bailes, tocando violão também juntamente com ele. Julinho Chachá faleceu em Canavieiras em 1997. Outro grande nome da música canaveirense de décadas passadas foi o Raimundo Barbosa, né, conhecido como Coleguinha, músico, instrumentista, né, tocava cavaquinho, cantava e era deficiente visual. Coleguinha era filho de Dona Edecília Barbosa e Raimundo dos Santos, conhecido como Raimundo do Trombone. Coleguinha aprendeu os primeiros acordes com o músico Daniel da guitarra, também falecido, né? E desde cedo começou a tocar o cavaquinho e saía pelas imediações da Praça João Perelo, né? Que é a feira aqui do centro da cidade. Eu comecei a ir para a rua com o meu irmão, coleguinha, Raimundo Barbosa. E por aí ele ganhou um pandeiro. Depois desse pandeiro, deram um cavaquinho a ele. Tocava esse cavaquinho e todo mundo admirava. Solava o brasileirinho, botando o cavaquinho atrás das costas. Ele solava e todo mundo admirava. E sempre crescendo, fazendo sucesso, né, a ponto de se apresentar ao lado e em shows de grandes nomes da música popular brasileira, como Valdir Soriano, Nando do Bandolim, né, Jair Rodrigues. E se apresentou também na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na TV Santa Cruz de Itabuna, na TV Itapuã de Salvador. Né. Tocou em trios elétricos, né, como o trio elétrico Princesa do Sul, o Cuca na Cuca, né, o trio elétrico Caravelas. Né. Foi compositor. Ele fez cerca de 60 músicas gravadas em fita cassete. Né. Naquela época existia o disco de vinil, as grandes gravadoras, mas era muito caro para se gravar uma música. Imagine um disco. Né? O disco Coleguinha faleceu em 1996 e deixou esposa e 4 filhos. Outro grande nome da música canaveirense é o Faustino Pereira Lima, filho, conhecidíssimo como Mestre China. Mestre China nasceu em 1934, filho de Faustino, conhecido como Baú, e Dona Augusta Gomes Lima, a Augusta da Feira, Augusta do Santo Antônio, Augusta do Bloco das Almas. Mestre China foi casado com Dona Clélia da Mata Lima, com quem teve 6 filhos, mas o Mestre China teve 7 filhos. Né? Eu sou Sueli da Mata Lima, mais conhecida por Pró Chininha. Sou filha caçula de Faustino Pereira Lima, Mestre China, músico, um dos melhores músicos que já aconteceu aqui em Canavieiras. Esse aqui é o seu primeiro instrumento, uma requinta, que também foi o primeiro instrumento do meu filho, Luan. Eu aprendi a música no mesmo lugar que meu pai aprendeu, na 2 de janeiro. Em 1956, ele sai da 2 de janeiro e vai para a Lira do Comércio. O primeiro maestro do meu pai foi o mestre João Panã. Meu pai chegou a ter 5 bandas, mas a mais conhecida foi China e sua banda. Tocou com vários músicos, Coleguinha, Julinho Chachá, Deraldo Campos. A primeira mulher a tocar bateria foi a filha de Julinho Chachá. Tocou na banda com meu pai também, China e sua banda. Meu pai deixou um legado, que são seus netos e filhos, que são todos músicos. O finado Mico, baterista, Keno, percussista. Eu comecei no sax, mas na época não tinha instrumento, e fui para percussão também. Com seus netos Anon, Técio Lima, Leandro Lima e Luan Cainã, que hoje é sargento da Marinha. Então, Faustino Pereira Lima sonhou
e sonhou com a música. E a música era tudo para ele. No dia do seu falecimento, a última vez que eu estive com meu pai no hospital em Ilhéus, ele apertava a minha mão e falava: a música, a música. Então a vida de Faustino Pereira Lima foi a música. Podemos citar também mais outros nomes da música canaveirense do passado, né? Por exemplo, Olivar Miranda de Souza, o Livinho. Olivar foi cantor de vários conjuntos musicais, né? Como o conjunto de Julinho Chachá, Silvinha, Deraldo, né? Inclusive cantou até no Lordão também. E foi casado com Dona Lindinalva Rhodes de Souza, com quem ele teve 11 filhos, dentre eles o também músico e cantor Fábio Rhodes. E por falar em Olivar, também podemos falar em Boinha Miranda, Boaventura Miranda de Souza, que era irmão do Olivar, né? Boaventura Boinha lá da Capelinha. Boinha Miranda foi cantor de vários conjuntos também, cantou com Silvinha, né? Cantou com Julinho, Chachá, com Deraldo Campos, né? Comerte China, e depois ele fundou a sua própria banda, né? Que era Boinha e Sua Banda. Tivemos aqui a banda The Christians, né? Que era os Christians, fundada em 1974 por Edjal Diamantini. Os primeiros músicos, né, além de Edjal, que cantava, né, tinha Jorge Carvalho, Ciro Chachá, né, Ivo e Armindo. Depois entraram outros componentes, né, como o Ranulfo, Valdemar Brochinha, o Wellington, Fernando Gomes, né, e passaram vários nomes pela banda The Christians, ou os Christians, e foi extinta no início dos anos 80, e seu fundador, Edjal Diamantini, faleceu em 2004. Vamos falar aqui sobre a criação dos Christians, que foi uma idealização de Edjal, a princípio Jorge Carvalho, tendo uma formação inicial com Armindo, Edjal, Wellington, Ivo Prado, vindo depois, então, na saída de Armindo, entrou Ciro, que ficou até a vinda de Nilton para a substituição do contrabaixo. Vindo também Pimpão, que substituiu o Wellington. E essa banda tocou em toda a região desde 1974, quando deu início. E assim foi até finalizar a sua jornada 3 anos depois. Em 1976 surgiu a banda Agulhas Negras, né? Os primeiros músicos foram o Joel, Mossoró, Nilton e o Zé Nilton, né? Era uma banda pertencente a Ebal Sena, né? O Ebalzinho. Né? E depois entraram outros componentes. Com a extinção dos Christians, né? Que nós já falamos anteriormente, aí o Jorge, o Ranulfo e o Pimpão, eles foram para a banda Agulhas Negras. E também passaram outras pessoas também pela Agulhas Negras, né? O Isaac, né? Que a gente conhecia como Tim Maia, o Fusquinha, uma garota chamada Gersonita, né? Inclusive teve outras vozes femininas também, a banda Agulhas Negras, né? Teve a Lucimar, cantora de trio elétrico, né? Uma voz maravilhosa. E teve também Denise, que é a nossa Denise Brasil. Denise foi uma revelação da banda Agulhas Negras, inclusive cantou também na banda Brasas de Itabu, né, que era uma banda renomada na região, era uma espécie assim de Lordão na época, fazia páreo com Lordão, banda, né, Brasas de Itabuna. Cantou também em trios elétricos como o Trio Realce, né, o Iemanjá, que vinha muito aqui em Canavieiras, o Trio de Jam, né, e Agulhas Negras foi isso aí.
Com a morte do proprietário, né, o empresário, o Ebalsena, aí Ranulfo, né, assumiu o comando da banda Agulhas Negras e continuou com a banda aí por mais de 2 décadas, né, e no início dos anos 2000, mais ou menos, aí ele formou o Ranulfo, né, Ranulfo Ferreira, formou a banda Cartão Postal. Oi, eu sou Zanildo Vidal, ex-integrante da banda Agulhas Negras, que na época foi um grande sucesso, não só na Bahia, como em outros estados. Com participação de Ranulfo, Nilton, Jorge Carvalho, Joel e eu. Um grande sucesso na nossa região e também uma escolinha que se tornou essa banda para muita gente. Graças ao nosso amigo Ranulfo, que teve a iniciativa, muito bom. Em 1985, surgiu a banda Artigo 12, de Caio Loureiro, né, Caim, Leonardo Melo, o Léo, Klaus e outros jovens da época. Os componentes da banda Artigo 12 receberam a visita de um oficial de justiça, por ordem desse juiz, falando que a banda tinha que mudar o nome, né, porque estava fazendo apologia, ou podia fazer apologia ao crime, porque o artigo 12, lá no Código Penal Brasileiro, fala das leis especiais, né, leis específicas, leis sobre drogas, lei sobre contravenção penal, diversos crimes, né? E aí, no entender daquele juiz, esse nome, artigo 12, não caía bem. Então, os jovens foram obrigados a mudar o nome da banda de Artigo 12 para Arte 12. Deixou de ser Artigo 12 para Arte 12, a pedido do juiz aqui da comarca de Canaveiras. A música popular brasileira teve grandes festivais, né? Principalmente na década de 60, né? Entre 1965 e 69, e Canaveiras teve também os seus festivais. Tivemos em 1971 até 1976 o Festival Canaveirense da Canção, com a idealização de Ari Coutinho, né, apoiado por Alberto Evangelista. Esses festivais aconteciam no antigo Cine Glória, que depois recebeu o nome de Cine Samires, que funcionava exatamente ali na Rua 13, onde tem um posto de combustível. Ali era o prédio do Cine Samires. Esses festivais revelaram grandes nomes da nossa música, como Jorge Carvalho, Djalma Diamantini, Valdemar Brochinha, né? No início dos anos 2000, foi criado o FESTAC, Festival de Artes do Colégio Osmário Batista, uma idealização da professora Ana Maria Leal, né, com apoio da professora Arianice Nascimento, professora Zezé Reis, professora Rita de Cássia Báfica e professor Clemente. Inclusive, o Clemente foi quem deu o nome de FESTAC, sugeriu esse nome. Sou professora Ana Maria Leal. Tive a sorte de ter este sonho, né, e realizá-lo através dos colegas que também me apoiaram. E nós criamos o FESTAC. Professora Simone, que era a diretora da época, nos apoiava demais. E outros colegas também, Zenóbia, que depois entraram, também foram participando do FESTAC. E muitos hoje são artistas realmente, né? Profissionais. Tem Bruno de Denise Carvalho, que participou do FESTAC. Sandro Pellegrini, que todo mundo sabe que é um grande artista. E hoje, graças a Deus, né, temos aí o FESTAC, que está realmente incentivando a juventude de Canaveiras, né? Tivemos, por exemplo, na época da banda Agulhas Negras, tivemos a banda Estilos, que era de Luiz Balduino. A banda Estilos, né,
durou um tempo considerável, tocava bastante aqui em Canavieiras e em toda a região. A partir dos anos 2000 para cá, surgiram inúmeras bandas e grupos. Hoje nós temos a banda Toma Swingão, né? Temos a Maria Breteira, né? Que era a banda Episódio e que depois mudou o nome para Maria Breteira. Era a banda do saudoso Robson e seu filho Rogério, a banda que revelou para a gente a cantora Yara Silva. No meio do pagode, nós tivemos o Grupo Sambaê, do saudoso Ricardo Aquino, né, o Camarão, falecido recentemente. E temos o Grupo Armação, de Queno, filho do mestre China. Temos o Pagode Nosso, de Zanon, neto do mestre China. Na área do forró, nós temos Nação Cabroeira, por exemplo, de Luciano Figueiredo, Shot dos Meninos. Na veia do rock and roll, nós temos a Rádio Cane, de Ricardo, o Italiano, e Jonatas Lobo. A recém-formada Instituto Insano, de Wallace Araújo. E temos a banda Dona Preta. Essa banda aqui. Banda Dona Preta, que é a minha banda, né? Dona Preta é homenagem à minha mãe, Dona Petronília Castro, que todos a conheciam por Dona Preta, né? Nós fundamos essa banda em 2017. A gente toca de tudo, ou quase tudo. A gente toca rock, pop, MPB, festa de rodeio, cavalgada, puxada do macho, lavagem da igreja de São Boaventura, São João, né, que é o forró pé de serra, o shot, o baião, né, o axé music lá, bem o axé raiz lá dos anos 80, 90. Então a gente é uma banda eclética, um repertório diversificado, né? Várias pessoas já passaram pela banda Dona Preta. Estamos com uma formação aí há quase 3 anos comigo, né? Com Cássio na bateria, Saulo San no baixo, Gabriel da Paz na guitarra, Fábio Roque, o Fabão. Nós tivemos na década de 1950 a batucada A Voz do Morro, de Aloysio Nepomuceno, né, conhecido como Poreca. Tinha mais ou menos 50, 60 componentes, né, costumava se apresentar na puxada do mastro, né, e nos carnavais. Depois ele foi embora com toda a família. Algumas pessoas deram continuidade, né? Esses componentes da batucada era, por exemplo, o Ariston Rocha, né? Ariston Rocha, que foi vereador. Tinha o Aires Santos, que era o velho Coró, Zeca de Nonô, Newton de Raquel, Camilo. E esses eram alguns dos muitos jovens que participaram da batucada do Poreca. E a música percussiva continuou, né? Em 1992 foi criado o Sambão Metálica, né? De Ricardo Aquino, o Camarão. O Sambão Metálica, né, começou com o Ricardo, né, o Camarão, né, com seu irmão Virgílio, Odaque, Luiz, Zé do Mel. E um ano depois, né, em 93, surgiram outros componentes, né? Mussolino, Leno, Edmilson, Écio, Ricardo Rimé. E o Sambão Metálica continua, né? Até hoje, a gente o vê por aí, pelas ruas, as festas de Canaveiras, na Puxada do Mastro, Carnaval e lavagem da igreja de São Boaventura. No início dos anos de 1990, o que predominou aqui na cidade foram as serestas. Aí a música sertaneja se tornou, assim,
um sucesso estrondoso em todo o país, e em Canaveiras não foi diferente. Nós tivemos, por exemplo, a dupla Jorge e Denise Carvalho, que fazia serestas na Cabana Taboa. Tivemos Babau e Wagner, que fazia seresta, por exemplo, lá no Varandá. Tivemos a dupla Neraldo e Fix, que eram irmãos, faziam muita seresta lá no centro de abastecimento. E tivemos outros grandes nomes no estilo seresta, Zé Honório, Paulo Portela, os irmãos Sandro e Cirlei Bonfim, Pedro Giri, Max, né? E hoje nós podemos citar, né, nesse estilo também sertanejo, mas mais voltado para a rocha, né? Tem Morena Flor, Gero Lima, Sandias, Flavinha Malta, Silvio Sofrência, né? Aí mais para o MPB a gente tem o Lucas Bafka, o Léo Muniz, né? Léo Lima. A música eletrônica em Canavieiras, ela começou em 1986 com a vinda de Francisco Alves, o Tony, o DJ. Eu sou conhecido como Tony, o DJ, né? Mas o meu nome no registro oficialmente é Francisco Alves Bezerra. E eu fui encontrar a pessoa que foi o culpado de eu estar aqui até hoje. Bob, né? O irmão dele, Kiko Assis, o nosso querido e amigo Luiz Machado Filho. Né? Inauguramos essa casa chamada Kremlin, que é boate, até hoje comentadíssimo aí para quem viveu aquela época. E aí acabou o Kremlin, aí veio Lua de Mel, boate Lua de Mel, que é ali em frente à CEPLAC, na Rua 13. E dali, da Lua de Mel, veio o Santerê, outra casa também sensacional. E dali eu me expandi para a cidade, né? Chamado tipo assim, Zona Norte, que foi no Varandá, outra época também incrível. Né? Depois aí foi alternando para 2 de janeiro, e aí na cidade. Estou aqui desde 1986, nessa cidade chamada Canavieiras, Bahia, Brasil, como eu sempre costumo dizer. E tudo isso com um som chamado máquina musical, o som transadíssimo. Tony, ele foi pioneiro na música eletrônica em Canavieiras e abriu portas para novos DJs, como Osiris Pier, né, o Saulo e a DJ Pink.